Obrigado, Vera. Pessoal, a Vera e o Leonardo vão estar aí no chat respondendo algumas perguntas. E a live ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente, daqui a pouco eu já vou chamar aqui o Osanan, já está aqui do meu lado. E aí ele vai fazer a parte técnica, né? Vai durar em torno de 1 hora, né, Osanan? Isso mesmo. E no final a gente vai abrir algumas perguntas. Você já pode deixar a sua pergunta aí. Se você já quiser perguntar, a Vera e o Leonardo já vão tentar responder vocês aí. E no final a gente vai abrir um espaço maior para perguntas e as dúvidas para você esclarecer e aproveitar essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema, sobre esse decreto 10.540 que entra em vigor agora em janeiro, tá bom? Então seja bem-vindo, compartilhe esse link com aquele colega que você sabe que não está aqui ainda, manda lá no grupo do WhatsApp e vamos juntos esclarecer as dúvidas sobre esse tema tão importante, tá bom? Quero mandar um alô aqui para o Wilson José, para o Newton Guedes, o Rafael Danilo. O áudio está muito baixo. Tá bom, vamos tentar melhorar, tá, Rafael? Muito bem. Então, antes disso, eu queria convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vai aparecer aqui embaixo agora as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, Megasoft Informática. Acompanhe a gente lá, porque a gente tem sempre novidades relevantes para você que é nosso usuário, você que acompanha a Megasoft. Então, sem mais delongas, queria chamar aqui o nosso amigo Osanan, diretor técnico da Megasoft. Está aqui ao meu lado, pode colocar aí, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Osanan, seja bem-vindo. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Com certeza é uma alegria a gente poder estarmos juntos aqui para discutir um pouco sobre essa questão do CEAFIC. Eu sei que muita gente tem perguntado, muita gente tem questionado sobre isso, há uma preocupação sobre esse assunto no meio aí dos municípios, tanto goiano, tocantinense, sul-mato-grossense e de outros estados onde atuamos, né? Então, hoje eu gostaria de dedicar um tempo aí para que a gente possa discutir um pouco a respeito desse assunto e tirar algumas dúvidas, ver também apresentar para vocês qual é a estratégia da Megasoft sobre esse requisito e conversarmos sobre esse fim, né? Acho que já estamos aí com uma quantidade, vamos dar seguimento então. Como o Maurício falou, nós temos aí a Vera e o Leonardo que estão participando aí conosco, eles poderão nos ajudar respondendo algumas perguntas e vão também selecionar algumas perguntas aqui para que no final a gente possa responder, ok? É um assunto que é novo, é um assunto que tem alguns pontos controversos e nós queremos discutir aqui, queremos abrir aí para perguntas também, para que a gente possa, se vocês quiserem também, aqueles que quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Então, esse ponto é exatamente para isso, para a gente discutir, para a gente conversar e para a gente trocar ideias a respeito desse assunto, ok? Vamos então começar aí sobre o nosso tema, né? O tema de hoje é CEAFIC. O que é o CEAFIC, né? Acho que a primeira questão que a gente precisa levantar é exatamente o que é o CEAFIC. Pela definição lá do decreto 10.540, o CEAFIC ele é o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Então, essa é a definição do CEAFIC. Ele é um sistema, é um software, ele não é uma integração com algum sistema do governo. O CEAFIC não é um sistema, ele não é um sistema do governo federal, ele não é um sistema do tribunal, ele é o sistema de contabilidade da prefeitura, né? Então, nada mais é do que isso. Então, às vezes as pessoas me ligavam perguntando, olha, como é que vai ser, a Megasoft vai fazer uma integração com o CEAFIC, a Megasoft já está pronta para integrar com o CEAFIC. Então, assim, aqueles sistemas, aquelas prefeituras que utilizam a Megasoft, então o MegaDM, o sistema de contabilidade do MegaDM é o CEAFIC da prefeitura, né? Para quem utiliza outras empresas, aquele sistema que a prefeitura usa é o sistema
é o CIAFIC daquela prefeitura. Então, o sistema de contabilidade que você utiliza, ele é o CIAFIC, certo? Então, o primeiro ponto é a gente definir exatamente o que é, né? Então, essa definição eu acho que é importante para a gente alinhar e caminhar daqui para frente. Então, assim, a gente não vai ter uma integração com o CIAFIC da STN, a gente não vai ter uma integração com o CIAFIC do tribunal, porque nem o tribunal, nem a STN tem o CIAFIC. Aliás, eles têm o CIAFIC lá, que é os que eles utilizam. Por exemplo, o governo federal, o CIAFIC do governo federal é o CIAF, né, que é o sistema de contabilidade que o governo federal usa em todas as suas instâncias, né? Da mesma forma, o sistema que o estado de Goiás utiliza, ou que o estado do Tocantins utiliza, ou que o estado do Mato Grosso do Sul utiliza, então esses são os sistemas que os tribunais utilizam. Então não são, nós não vamos ter uma integração. E como eu já falei, o sistema MegaDM nos módulos da contabilidade é o CIAFIC da prefeitura. Então, assim, se você utiliza o sistema MegaDM no seu município, então você já tem um CIAFIC, você já está utilizando o CIAFIC, ok? Então esse é o nosso primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O que foi, da onde surgiu essa questão do CIAFIC? Qual a fundamentação legal para o CIAFIC, né? O CIAFIC ele começou já há algum tempo, essa discussão sobre um sistema único, lá em 2009, quando teve a Lei 131, já se falava alguns pontos sobre essa questão do CIAFIC. Depois caminhamos um pouquinho mais, e aí veio também o decreto de padrões mínimos que o governo federal soltou lá em 2010, se eu não estou enganado. Então, veio essa discussão sobre o CIAFIC. E aí, depois, em 2016, veio a Lei Complementar 156. Essa Lei Complementar 156, ela tem ela faz várias alterações. E, dentre elas, ela faz uma alteração no artigo 48 da LRF. E esse é o que é mais importante para nós. Então, essa alteração ela incluiu o parágrafo 6º, lá no artigo 48 da LRF, e esse parágrafo 6º ele vem com a seguinte redação: todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluindo autarquias, fundações públicas, empresas estatais, dependentes e fundos de entes da federação, devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Então, aqui a gente tem alguns pontos. Primeiro, todos os órgãos da administração, da administração municipal, ela precisa utilizar um sistema único, precisa utilizar o mesmo sistema. Então, quando nós falamos nessa questão do sistema único, vamos imaginar que a gente tem um município que utiliza, na prefeitura, utiliza o MegaDM da Megasoft e utiliza o sistema do Data System na Câmara, ou utiliza o sistema do assessor público na Câmara ou no fundo de previdência, alguma coisa assim. Então, nessas circunstâncias, o município vai ter que, aliás, a Câmara vai ter que mudar o sistema. Ou ela vai ter que convencer o Poder Executivo a mudar o sistema dele, porque a definição de quem vai, de acordo com o que diz o ditame legal aqui, quem vai definir qual o sistema que será utilizado é exatamente o Poder Executivo, né? Então, a Prefeitura ela vai definir, né? Lá no finalzinho eu vou trazer um pouquinho de perguntas e respostas aí que o próprio site da STN colocou, e lá ele fala que essa discussão, essa definição deveria ser feita através de um diálogo entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, os institutos de previdências e tudo, né, que são onde tem mais divergência nesse ponto, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa colocar. Então, o sistema ele deve ser único e ele deve ser gerenciado e mantido aí pelo Poder Executivo. Tá? Nós vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe um pouquinho para frente e vamos caminhar. Bom,
Depois do artigo, do artigo 48 da LRF, veio, então, o Decreto 10.540 de 2020, e esse decreto ele tem as disposições gerais, então, ele dispõe aí sobre os padrões mínimos da qualidade do Sistema Único integrado, né, do CEAFIC, como podemos chamar, né? Então, esse decreto é que tem todos os padrões, todas as definições de como deve ser esse sistema, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco aqui, gastar um tempinho a mais com o decreto, porque é através do decreto que nós podemos ver e nós podemos discutir aí os detalhes sobre esse sistema, ok? Vamos caminhar então nessa questão aí do decreto. O decreto ele está dividido aí em 3 partes, né? Ele tem 3 seções e 3 capítulos, né? E o capítulo 1 ele vem falando exatamente das disposições gerais. Ali ele define o que é o CEAFIC, ele define então que o CEAFIC é o Sistema Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Ele define também de quem é a responsabilidade. Nós já comentamos aqui, né, que a responsabilidade é do Poder Executivo de definir isso e que todos os órgãos, autarquias dependentes, todos esses órgãos do município, eles devem, então, estar utilizando o mesmo sistema. Ele define também a questão dos procedimentos, e ali ele coloca ali a questão dos procedimentos contábeis, né? O CEAFIC ele vem enfatizar muito forte os pontos da contabilidade patrimonial, né? E ele vem também definindo o PECASP como sendo o plano de contas que deverá ser utilizado para todos os entes, então, subnacionais, né, vamos dizer assim, todas as instituições públicas brasileiras, elas devem utilizar esse plano como sendo o plano único, né? Eu não sei se ainda algum estado, no começo, aí, lá por volta aí de 2016, quando foi alterada essa lei, alguns estados ainda não tinham aderido ao PECASP, né? Então, hoje, eu acho que todos os estados da federação já aderiram ao PECASP, não tem esse problema mais. Mas ela define a questão do plano de contas, ela define a questão também do débito e do crédito, né, os lançamentos nas partidas dobradas, né? A gente sabe aí que, há um tempo atrás, a gente tinha uma contabilidade nos municípios que ela não era uma contabilidade nos moldes da contabilidade como deve ser, né? Ele fazia mais uma execução orçamentária e financeira do que propriamente uma contabilidade. E agora, a partir de 2013 para cá, né, não é bem agora, já temos quase 10 anos, né, de implantação do PECASP, né, mas ainda faz necessária essa discussão. Então, a contabilidade brasileira ela passou realmente a ter uma contabilidade pública baseada aí nas partidas dobradas, débito e crédito. A gente utiliza a utilização do diário, do razão, do balancete de verificação, dos balancetes contábeis lá no balanço, né, dos demonstrativos contábeis do balanço, como o balanço financeiro, o balanço orçamentário, o balanço patrimonial, demonstrativo das variações patrimoniais. Então, são os quadros que eles baseiam-se exatamente na contabilidade, de acordo com os padrões da ciência contábil internacional. Então, há uma integração aí, vamos dizer assim, uma aderência realmente à contabilidade internacional. Então, de acordo que pode-se comparar agora um balanço de uma instituição brasileira com uma outra instituição de um outro país que também utiliza a contabilidade nos padrões realmente internacionais, né? Então, isso é importante, porque a gente tem essa comparabilidade, né? Então, isso aí realmente veio para crescer, né? Então, no capítulo 1, ele faz essas definições gerais. No capítulo 2,
ele vem tratando aí sobre os padrões mínimos de qualidade, e esses padrões mínimos de qualidade, ele estabelece, então, ali quais são os requisitos dos procedimentos contábeis, né? E ali ele vem falando ali da parte da receita, despesa, alguma coisa, e vem falando ali principalmente da questão da inalterabilidade. Então, esse é um ponto que nós vamos colocar ali alguns pontos de controvérsia, mas a ideia ali do padrão mínimo é o que é? É que o sistema ele garanta que não haja acesso ali à base de dados, ele garanta que tenha quem deve ter permissão para alterar, para incluir, para registrar, para fazer os lançamentos. Então, todos esses lançamentos, esses registros, eles têm que ter um controle aí de acesso, quem deve ser a pessoa que deve acessar. E esse acesso, além de ter essa pessoa, ela deve ficar registrada ali no CPF da pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem ali já há algum tempo também, a gente colocou lá no cadastro de usuário do sistema a necessidade de se informar, lá o CPF, né? E essa garantia dos usuários, não ter mais de um usuário cadastrado com CPF igual, ou não ter nenhum usuário cadastrado sem CPF. Então, isso é uma garantia que o decreto já vem pedindo. Então, essa identificação da pessoa, do usuário ali do sistema, ela deve ser através do CPF, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto também é que deve-se ter o acesso a essa pessoa, ela deve ter um procedimento, tem que existir um procedimento de dar acesso para cada um desses usuários dentro da prefeitura. Hoje a gente tem até discutido um pouco a respeito disso, a gente tem conversado em alguns municípios que a gente visita e tudo, que a gente chega lá, muitas vezes, assim, praticamente uma quantidade muito grande, assim, não vou dizer todas as pessoas que têm acesso, mas uma quantidade muito grande de pessoas que têm acesso à parte de administração do sistema. Ou seja, qualquer um pode dar e tirar acesso, mas isso não pode ser assim, né? Então, o próprio decreto ele diz que tem que ter um gestor ali na prefeitura, alguém que seja responsável por dar esse acesso, e esse acesso ele vai ser dado através de um documento, ele precisa de ter um documento que diz quem foi a pessoa que solicitou o acesso, para quem que está dando esse acesso. Então, isso é muito importante. Então, ter um processo dentro da prefeitura para dizer quem é que vai acessar ou não o sistema. Então, esse é um ponto. Ele exige também a questão lá dos backups do banco de dados, e o sistema da Megasoft já tem o backup diário disso, a garantia de não acesso ao arquivo de banco de dados, e isso também a gente tem a garantia de segurança desses dados, ninguém tem acesso a esse banco de dados, esse arquivo desses dados, que seja possível modificar. Então, assim, as questões de acesso são muito seguras. Então, esses são alguns pontos que ele trata ali. Outra questão que ele trata ali também é que todo e qualquer lançamento que é feito no sistema, ele deve ser registrado no log, dizendo ali quem foi a pessoa que registrou cada um desses lançamentos, quando foi registrado, essas datas, esse local, quem foi que fez esse acesso. Então, isso precisa ter esse registro de log que também está estabelecido ali. E outra coisa que fala lá também no decreto sobre o não registrar lançamento fora da data do acontecido, né? Tem uma exceção para essa regra, mas um dos itens que está ali dizendo, então, sobre essa garantia de que o sistema não permita lançar fora da data do lançamento, né? E isso é um ponto que nós vamos discutir um pouco ali. Aqui também, quando nós olhamos aí sobre, eu falei para vocês que tem uma exceção, e a exceção está exatamente aí no artigo 6º, aonde ele vem falando ali, para fins dos cumprimentos do prazo estabelecido em lei, com vistas à divulgação das demonstrações contábeis,
ao envio das informações dos dados contábeis, orçamentários e fiscais de que se trata do parágrafo 2º do artigo 48 e do artigo 51 da Lei 101, da LRF, né? E da divulgação dos relatórios que tratam do parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição e também do parágrafo 2º do artigo 55 da Lei Complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o CEAFIC ficará disponível até o 25º dia do mês para registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. Então, esse é o primeiro ponto. Baseado no decreto, nenhum lançamento pode ser feito nos balancetes relativo a fechamentos depois do 25º dia do mês subsequente. Então, por exemplo, se eu estou fechando o mês de janeiro, eu só posso fazer lançamento nele até o dia 25 de fevereiro. Se eu estiver fechando o mês de julho, eu só posso fazer lançamento nele até o dia 25 de agosto, né? Então, esse é um ponto que, às vezes, é controverso. Por quê? Nós temos aqui algumas situações. Por exemplo, lá no estado do Tocantins, o envio ao tribunal é bimestral e até o 30º dia após o encerramento do bimestre, né? As matrizes de saldos contábeis, elas devem ser enviadas até o 30º dia, até o dia 30 do mês subsequente, relativo àquele mês anterior. Os relatórios de execução orçamentária, eles devem ser enviados até 30 dias após o encerramento do bimestre. Então, todos esses requisitos legais que tem para envio desses relatórios foi que levou, então, a Secretaria do Tesouro a definir esse prazo do 25º dia útil. Então, nesse caso aí, nós temos essa situação. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos também o prazo de 45 dias para a entrega do balancete após o encerramento do mês, né? Lá no Tocantins, lá no Mato Grosso do Sul, ele tem um prazo, se eu não estou enganado, até 27 dias úteis, se eu não estou enganado, após o encerramento do mês. É um prazo assim também. Então, assim, todos os tribunais eles têm um prazo diferente desse para a entrega dessas informações. E aí a gente fica naquela situação, mas eu tenho o prazo do tribunal que é de 45 dias ou que é bimestral. Agora o Tocantins já tem uma mudança, né, prevista aí para o ano que vem. Então, a partir do ano que vem não será mais bimestral essa entrega, ela será mensal e será até o 30º dia útil, até o 30º dia do mês subsequente. Então, assim, a gente tem essa situação. Então, essa previsão que ela colocou aí até o 25º dia, que aí com esse prazo você consegue atender a matriz de saldo contábil, você consegue atender os relatórios de execução e de gestão fiscal, você consegue atender a todos os tribunais. Só que aí o que acontece é o seguinte, você tem que fechar o seu balancete até esse 25º dia e depois não pode mexer mais. Por exemplo, vamos imaginar aqui o estado de Goiás, que talvez seja o prazo mais dilatado que tem, 45 dias úteis após o encerramento do mês. Então, você do 25º dia até o 45º, 20 dias, você não poderia mexer mais nada. Então, por mais que você não entregue no 25º dia útil, você não poderia mexer mais no balancete. E esse é um ponto que, às vezes, gera um pouco de controvérsia. Na questão do balanço, lá, o encerramento das contas de gestão, ele trata aí no seu inciso 2º, olha aí, ó. 30 de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de resta a pagar. Ou seja, você tem que encerrar o balancete, o balanço de gestão até o dia 30 de janeiro do ano seguinte, né? Você não pode mais, por exemplo, você não tem aquele prazo. Aqui em Goiás não temos aqui a entrega de um balanço de gestão, a gente só tem o balanço de governo, né? As contas de gestão são enviadas mensalmente e aí você manda a conta de governo lá no dia 15, aí, no dia 15 a 17 aí de abril do ano subsequente.
Então tem esse ponto aqui, a gente não tem. Lá no Tocantins a gente tem a 7ª remessa, que é as contas de gestão, né? O prazo dela, se eu não estou enganado aí, acho que é dia 15 acho que é dia 30 de março, né? Só que pelo decreto, até depois de 30 de janeiro, você não poderia fazer mais nenhum lançamento nessas contas de gestão. E o caso aí do Mato Grosso tem também um prazo que é maior do que esse. E aí, quando você fala aí no inciso 3º, que é o último dia do mês de fevereiro, para os ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior, para informações com periodicidade anual de que se refere o artigo 2º, que aí é exatamente o fechamento final do balanço das contas da conta de governo, encerrando aí todos os órgãos, consolidando tudo. Então, o prazo seria aí até o último dia do mês de fevereiro para essa consolidação. Então, você vê assim que os prazos já são bem menos dilatados do que os prazos normais. Então, esse aí é um problema que a gente vai ter que pensar nisso daí, ver como fazer isso daí. Alguns tribunais de Tocantins, aí a gente tem poucos municípios como padrão A. No estado de Goiás não tem nenhum município com padrão A no ranking das contas da STN, e o do Tocantins eu não estou lembrado, Mato Grosso do Sul também eu não estou lembrado, mas a gente precisa melhorar essas contas. E eu acho que um dos pontos é exatamente essa questão, porque lá ele vai fazer verificação de saldos de conta e tudo, e às vezes o pessoal envia a matriz de saldo contábil dia 30, só que, como tem prazo até o 45º ou até o bimestre seguinte para poder enviar para o tribunal, às vezes ainda faz alguns ajustes, né? Faz alguma mudança e tudo, e aí quando vai enviar a próxima matriz, o saldo já não bate. Então, por isso, a gente tem muitos problemas aí com respeito ao ranking. Então, eu acho que a gente começar a atender esses prazos aqui que está no decreto vai ajudar bastante nessa questão do ranking, né? Ok, tem alguns comentários aqui, né, no nosso chat, o Alexandre falando aqui de algumas câmaras que envia no fim do prazo, quais as penalidades, como ficará a questão da Câmara utilizar o mesmo sistema, porém o banco de dados é separado. Ok, nós vamos tratar, então, algumas coisas a respeito disso, tá bom? No decorrer daqui eu quero responder essas perguntas, tá bom, Alexandre, Milena? E aí vamos caminhando nessa linha aí, beleza? Então, essa questão dos prazos é o que está aí no CEAFIC, são esses pontos. A gente tem, então, também aí no capítulo 2, que fala sobre os padrões mínimos, a gente tem aí a seção 2, que fala sobre os requisitos de transparência da informação, né? Então, o decreto ele vem reafirmando aí essa questão da Lei 131, que é a Lei do Portal da Transparência. Então, essa questão do Sistema Único vai facilitar aí, essa publicidade que a lei pede nos portais de transparência, né? Nós temos hoje aí uma quantidade boa de municípios que têm alcançado nota máxima aí no nosso ranking da transparência, aqui, tanto no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, lá no Tocantins, por conta aí da utilização do nosso sistema, né? E aí, com isso também, o decreto ele já vem falando algumas coisas que o sistema da Megasoft já atende já há algum tempo, que é a questão da transparência desses dados de forma automática, sem ter que gerar dados, sem ter que gerar informações e tudo. Então, praticamente, a partir do momento que você lança lá um registro de receita, despesa, qualquer que seja, ele automaticamente já vai, então, para o nosso portal de transparência, e isso facilita muito essa questão do ranking, né? Então, talvez um dos pontos aí que às vezes a gente tem alguns municípios que ainda não tem nota máxima, tem a ver mais com o lançamento fora os lançamentos fora do D+1, né, em prazo não tempestivo, vamos dizer assim,
a questão também do SIC, tudo que são pontos que são estabelecidos ali. Mas, no geral, os municípios que utilizam o nosso sistema têm recebido uma boa nota aí nesse padrão de requisito de transparência, né? Ainda no capítulo 2, tem a seção 3, né, que fala aí dos requisitos tecnológicos. Algumas coisas aí eu já até comentei com vocês lá no começo, né, sobre essa questão da segurança dos dados, a questão de segurança do acesso. Então, todos os acessos aí feitos através do sistema, ele tem que ser através de senha. O sistema tem que garantir aí um backup diário dessas informações. Ele tem que garantir a não acessibilidade aí dos arquivos de banco de dados para que possa ser, de alguma forma, ele possa ser, vamos supor, hackeado ou alterado de forma indevida. Então, tudo isso a gente já tem um padrão de segurança muito grande para esses sistemas e a gente já está atendendo tranquilamente todos esses requisitos aí tecnológicos aí para a manutenção aí do sistema, ok? E aí vem finalmente ali o capítulo das disposições finais, que ele enfatiza que o órgão central de contabilidade, né, da União, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, ela ainda poderá estabelecer alguns requisitos adicionais, né? Então, como a gente tem ali a manutenção aí quase que todos os anos, a gente tem alteração nos manuais de demonstrativos fiscais, nos manuais aí do próprio manual de contabilidade, né, aplicado ao setor público, que a STN ela controla isso. Então, quase todos os anos tem alguns ajustes, né? Então, esses ajustes ficam por conta da STN para fazer, então, essas definições, ok? Então, esse aí é o ponto aí do decreto. Eu queria seguir um pouco aí à frente, um pouco aí também sobre a questão aí dos pontos de conflito, né? Então, 3 pontos de conflito são o que eu elenquei aqui e eu acho que seria bom a gente discutir um pouco a respeito deles. O primeiro ponto aqui de conflito é exatamente a questão da Prefeitura e da Câmara, né? Então, já tem aqui algumas perguntas aqui com respeito a essa questão, né? Se a Câmara não utiliza o mesmo sistema lá da Prefeitura, ou se a Câmara faz o lançamento e fecha seu balancete só lá no final e tudo. Então, esses são alguns pontos que a gente vai discutir. Bom, o primeiro ponto aqui é a questão do sistema. O decreto ele estabelece que o sistema deve ser único, então isso não tem margem aí para que seja diferente, né? Então, essa questão aí de ter um sistema de empresas diferentes, que haja aí um compartilhamento de dados, que haja aí uma transferência de dados, o decreto já veta isso, não tem margem para isso. Então, o mesmo sistema que utilizar pela Prefeitura deve ser utilizado para a Câmara. Agora, o que é esse mesmo sistema, gente? Então, assim, um ponto que precisa ficar bem claro é exatamente esse. Porque, às vezes, o pessoal está falando, não, então agora nós vamos ter que utilizar na Câmara o mesmo sistema de contabilidade, o mesmo sistema de folha, o mesmo sistema de patrimônio, o mesmo sistema de compra e licitação, o mesmo sistema de processo e tal. Não é isso que o decreto diz. O decreto diz que somente o CIAFIC deve ser o sistema igual. Então, os demais sistemas estruturantes e complementares, eles necessariamente não precisam ser iguais, né? Eles podem até ter uma comunicação entre eles e tudo, sem problema, não tem discussão com respeito a isso, não tem problema com respeito a isso, pode ter essa comunicação ou não, mas os sistemas estruturantes não têm necessidade de ser igual. Então, eu posso perfeitamente ter na Prefeitura uma empresa que fornece o sistema de folha de pagamento ou o sistema lá de patrimônio, de processo ou de compras, licitação. Eu posso ter perfeitamente esse sistema lá na Prefeitura e um outro sistema na Câmara, de outra empresa, inclusive, totalmente diferente, sem nenhuma comunicação entre eles. Eu posso ter. Só que o sistema de contabilidade, porque o que ele fala lá é da execução,
orçamentária, financeira e de controle. Então, essa parte da contabilidade é que precisa ser o sistema único, certo? Então, os demais sistemas não têm essa necessidade. Então, surgiu bastante perguntas aí no decorrer do tempo aí, se a gente tinha que trocar, não tinha que trocar, isso aí, se era todo o sistema, se não era e tal. Não, é só o sistema de contabilidade. Então, o mesmo sistema de contabilidade que a prefeitura utiliza, ele deve ser também utilizado nas autarquias, eles devem ser utilizados na Câmara Municipal, nos institutos de previdência, aí sim é o mesmo sistema. Uma outra questão ali que foi colocada é exatamente sobre a questão de se utilizar o mesmo sistema, mas em banco de dados separados. Aí eu queria discutir um pouco a respeito, porque o decreto ele fala que ele tem que ser em base única compartilhada, certo? Então, o que é essa base única compartilhada? A base única compartilhada é existir o mesmo banco de dados em que essa integração seja diária e no mesmo momento, ou seja, não importa, às vezes eu posso até ter, vamos dizer assim, porque eu queria explicar isso de forma técnica para vocês nessa questão aí do banco de dados da Megasoft. A gente tem o banco de dados, que ele é único, ele está no mesmo servidor, na mesma instância de banco de dados, porém, ele está ali numa divisão separada, numa instância separada, simplesmente para organização, em termos de organização. Mas a estrutura é a mesma, o gerenciador de banco de dados é o mesmo, o local onde ele está é o mesmo, então ele tem essa característica. E aí o que acontece? Só que hoje a gente faz essa integração da contabilidade, dos dados da contabilidade da Câmara com a da Prefeitura só quando fecha o balancete. Só que a mudança que a gente quer fazer agora no sistema é exatamente para que essa integração seja automática e direta também. Então, independente de estar usando na mesma base ou numa base, vamos dizer assim, vou colocar separada, mas isso não quer dizer que é um banco de dados separado, tá bom, gente? Numa base separada, é só para facilitar a gestão disso. Então, o que acontece? A gente vai alterar o sistema, isso já estamos organizando isso, já estamos trabalhando nisso. Para quê? Você digitou lá na Câmara um empenho, ele automaticamente vai estar ali na Prefeitura também. Você digitou uma ordem de pagamento, automaticamente. Então, cada lançamento que você faz ali na Câmara, ele já vai estar registrado ali na Prefeitura de forma automática e direta. Alterou esse empenho lá na Câmara, automaticamente ele altera aqui na Prefeitura. Então, todos esses dados, eles vão ser exatamente integrados e diretamente ligados. Então, você vai poder utilizar o sistema ou na mesma base, se for escolha da Prefeitura e da Câmara, se eles definirem assim dessa forma, utilizar na mesma base, você vai poder utilizar. Se você quiser utilizar ele com uma base separada, a integração dele vai ser direta e completa. Então, não vamos estar deixando, não vai deixar de cumprir o decreto se tiver numa situação ou na outra. Por que disso? Porque a ideia é exatamente que não haja essa diferença nos dados que foram enviados, por exemplo, para a matriz de saldo contábeis da Câmara com o que está da Prefeitura, porque sempre tem essa divergência, né? Então, por isso veio a ideia do decreto de ter um sistema único, para que haja informações realmente concisas entre os dois, entre todo ente, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo desse jeito. Então, a gente tem 3 meios, 3 formas de estar utilizando isso. Então, a gente pode ter um sistema único em que a Prefeitura tem o sistema e todos os outros sistemas da Câmara e do Instituto de Previdência seja o mesmo, inclusive na mesma base. Você pode ter uma situação em que a Prefeitura utiliza o sistema e a Câmara utiliza o mesmo sistema somente na contabilidade, e aí com essa integração direta no mesmo banco, ou se ainda pode ter essa situação em que a Prefeitura e a Câmara e o Instituto, todos os órgãos, vou dizer assim, eu estou colocando Câmara só como exemplo, né? Então todos os órgãos, utilizem
o mesmo sistema, na mesma base, porém com estruturas separadas para facilitar a gestão, só que gravando de forma simultânea nas duas bases, né? Nas duas estruturas. Então, você pode ter essas 3 opções, que todas 3 estarão cumprindo o decreto. O que você não pode é ter assim, um sistema de uma outra empresa com bancos de dados separados, ou, por exemplo, que esses bancos de dados estejam em locais diferentes. Por exemplo, você tem lá o banco de dados da prefeitura no servidor da prefeitura e o banco de dados da Câmara no servidor da Câmara, mesmo que seja iguais, nesse caso aí não serve, não está atendendo, porque ele diz que tem que estar na mesma base, nos mesmos servidores. Então, esse é o ponto. Então, assim, a gente tem que estar atendendo exatamente esses pontos, ok? No caso das câmaras que desejarem utilizar dentro da mesma estrutura, o ponto que a gente coloca aí é que haverá um gestor da prefeitura que vai dar os acessos para a Câmara, certo? Então, como a prefeitura é o responsável pela gestão, então, assim, por exemplo, lá precisou de liberar um acesso lá para um ou outro servidor, o gestor da prefeitura ele estará fazendo essa liberação, porque tem que ter um administrador central do sistema para o município, né? Então, por esse ponto, porque a gente tem situações em que hoje a prefeitura por exemplo, a Câmara é do mesmo lado da prefeitura e há uma conversa fácil, então não seria problema, mas quando há diferenças aí de lados políticos, então às vezes há alguns conflitos. Então, por isso, a gente vai ter essas duas opções. E como todas as duas atendem, eu acho que para facilitar o trabalho e para garantir aí o que o próprio decreto fala, garantir a autonomia dos poderes, então eu acho que é interessante a gente ter essa parte aí em que a Câmara tem o seu gestor e a Prefeitura tem o seu gestor, mas esses dados são compartilhados no mesmo momento entre todos eles. A gente já conversou isso aí com algumas instâncias, com alguns tribunais, eles entendem que não há problema com respeito a isso, tá bom? Agora, um outro ponto de conflito, não sei se eu fui claro com respeito a essa questão, nós vamos entrar então, ainda lá na parte de perguntas e respostas, lá a gente ainda vai falar um pouquinho a respeito disso, mas um outro ponto de conflito é exatamente que o CEAFIC não pode permitir o registro fora da data. Ou seja, todos os lançamentos terão que ser feitos na data que ele aconteceu. Por exemplo, o empenho é de hoje, ele tem que ser lançado com data de hoje. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês já vão levantar a questão e falar: mas nós não conseguimos fazer isso, é impossível da gente registrar isso. Eu entendo que isso já é uma determinação antiga, a Lei 131 lá, que fala do tempo, a lei que fala do tempo real lá, do D+1, né, ela já trata sobre isso, né, da publicidade em tempo real e tal. Então, não é uma questão nova, porém, é uma questão que ainda há uma dificuldade muito grande para ser atendida, né? Então, imagina só se eu fechar o sistema lá, e isso nós vamos ter que fazer, tá? Fechar o sistema para fazer todo e qualquer lançamento fora da data. E da mesma forma é o ponto seguinte aí, ó, que é não permitir apagar ou modificar lançamento. Lá o decreto ele fala que todas as alterações de lançamento elas devem acontecer baseadas aí em termos de nota de alteração. Então, assim, aconteceu em um município que nós estávamos trabalhando aí, em que o pessoal lá na prefeitura solicitou um chaveiro para abrir a porta, acho que foi até do gabinete, que tinha perdido a chave e tudo e tal, então foi solicitado um chaveiro para ir lá, e o preço do serviço ficou em R$120. Só que na hora de digitar, a pessoa lá do empenho lá acabou se enganando na hora de digitar, digitou 2 zeros a mais e ficou R$12.000. Isso acabou sendo dado publicidade disso no portal da transparência e ficou um auê danado lá na cidade, dizendo que o prefeito havia feito uma questão ilegal, pagando R$12.000 para alterar uma chave
uma chave do gabinete. Na realidade, tinha sido apenas um erro, né? E depois tinha a nota de alteração lá e tudo, mas mesmo assim houve esse problema. Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer essa alteração no sistema. Lá no site do Tesouro, se você pegar esse link que está aí, depois nós vamos colocar também na descrição aí da live. Essa live vai ficar gravada aí no YouTube, né, no nosso canal. Então, você pode ter acesso a esses dados. E aí nós vamos pegar esse link e vamos deixar aí na descrição do vídeo, vocês podem acessar isso aí. A STN criou aí uma sessão de perguntas e respostas, aí tem mais de 20 perguntas e respostas lá. Eu selecionei só algumas aqui para colocar, mas vocês podem ter o acesso lá. Vou colocar também lá a íntegra do decreto, vou colocar aí na descrição do vídeo a íntegra do decreto para que a gente possa também, para que vocês possam ter acesso e depois ler ele com mais cuidado e tal, ter mais detalhes sobre isso, né? E aí a gente vai ter acesso. Eu gostaria de ler essas perguntas, selecionei aqui acho que 6 perguntas para a gente ler aqui, e aí depois eu vou passar as perguntas de vocês, ok? Bom, a pergunta de número 11, pergunta e resposta que está lá no site da STN, ela diz o seguinte: caso o sistema doente já atenda plenamente a todos os requisitos previstos no decreto 10.540 de 2020, ele precisa contratar um novo sistema ou pode continuar com o sistema atual? Essa é uma pergunta que, às vezes, as pessoas falam, não, de qualquer forma, eu vou ter que fazer uma nova licitação para contratar o CEAFIC? Não, se você utiliza o sistema da Megasoft, ele já está atendendo praticamente todos esses ditames aí do decreto, os pontos que são os pontos de conflito, que são os pontos que eu vou ajustar ainda, mas queremos ajustar ele até aí no início de janeiro. Então, assim, o sistema, se você utiliza o sistema da Megasoft, ele já atende o decreto e você não precisa de fazer uma nova licitação para trocar o sistema, simplesmente para atender o decreto, tá ok? Ele já atende o decreto, ele já está dentro das regras aí do decreto. Outro ponto aí diz o seguinte: a quem cabe a contratação e a manutenção do CEAFIC? E aí é aquele ponto da questão. Olha, quem deve, aqui a resposta da STN, olha, quem deve pagar pelo CEAFIC? O CEAFIC deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo de cada município ou estado. Pode ser um sistema próprio, criado pelo Poder Executivo, ou contratado através de terceiro, através de uma licitação. Quem deve cuidar da contratação ou desenvolvimento do CEAFIC é o Poder Executivo. Em relação ao custeio do sistema, pode existir ou não transferência de recursos do Poder Legislativo e Executivo para a contratação, manutenção e gerenciamento do sistema. O ideal é que a decisão ocorra entre os poderes Legislativo e Executivo em um diálogo. Beleza. Inclusive, discutindo aqui com o pessoal do tribunal a respeito disso daqui, você pode utilizar aí, vamos dizer, 3 situações nesse ponto. Você pode fazer uma licitação. A licitação ela vai ser baseada aí o Poder Executivo, que vai ficar responsável por fazer essa licitação. E aí ele tem algumas formas de fazer isso. Então, ela pode fazer uma licitação em que o Poder Executivo estabeleça lá no edital já as dotações orçamentárias, inclusive colocando as dotações orçamentárias da Câmara, e aí pode ser feito o empenho dessa licitação, a parte do Executivo no Executivo e a parte da Câmara na Câmara. Ela pode fazer também uma licitação para atender o Poder Executivo, e uma vez que o Poder Executivo contratou aquela empresa e que haja ali dentro já um valor específico que possa fazer uma dispensa de licitação para utilizar aquele sistema, desde que esteja dentro do preço de mercado, lógico, né? Ou pode ser feito também o seguinte, através de uma transferência de recurso da Câmara para o Executivo, como fala aqui a definição aqui do item. Então, é uma escolha aí que pode ser feita dessas 3 maneiras. Então, não tem problema com respeito a essa questão aí da contratação. A pergunta de número 13, ela fala o seguinte: a mesma empresa que fornece o CEAFIC para o Poder Executivo será a mesma para o Poder Legislativo?
Aí ela coloca aqui, o software de execução orçamentária, administração financeira e orçamentária deve ser um só. Este mesmo software esse mesmo software será utilizado pelo Poder Executivo e o Poder Legislativo. Os acessos aos usuários que preenchem e utilizam o sistema é que deve ser diferente. Então, aqui ela confirma que realmente esse sistema deve ser só os acessos que devem ser diferentes, né? Então, aquela situação que a gente já discutiu aqui de ter a administração dos acessos e tudo de forma separada. Então, o sistema ele deve ser o mesmo, certo? A pergunta 14. Os municípios poderão contratar um único sistema de gestão para a autarquia, legislativo e executivo? O CEAFIC é um sistema de execução orçamentária, a resposta, né? O CEAFIC é um sistema de execução orçamentária, de administração financeira e controle, e não necessariamente de gestão. Ele deve permitir a integração... não passei aqui, né? Ele deve permitir a integração com os outros sistemas estruturantes. O sistema único deve ser adotado por todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluindo autarquias, fundações e empresas dependentes e fundos. Então, aqui ele reafirma a questão aqui dos sistemas estruturantes que não necessariamente precisam ser da mesma empresa. Eles podem ter integração, deve permitir essa integração, mas não necessariamente deverão ser o mesmo, né? Eles podem ser diferentes, porém, a parte do CEAFIC tem que ser um sistema único e deve ser o mesmo sistema. Outro ponto aí, a pergunta 15, ela diz o seguinte... o que são os módulos complementares do CEAFIC? E ele coloca aqui, são os módulos que compõem o CEAFIC e que são indispensáveis para que os módulos principais executem suas funções, por exemplo, as contas a pagar, receber e etc. Não confundir os módulos complementares com os sistemas estruturantes, né? Então, aqui essa contas a pagar, receber, tem a ver com a parte ali da receita, a parte ali dos restos a pagar, despesa a pagar. Então, esse tem que ficar lá no CEAFIC, porque o controle disso está intrincado aí, está junto aí com a execução orçamentária, né? E aí a pergunta 16, ele fala, o que são então esses sistemas estruturantes? Aí ela coloca, qual a relação deles com o CEAFIC? São sistemas com suporte e tecnologia da informação fundamental e indispensáveis para o planejamento, a coordenação e a execução e a descentralização, a delegação de competência, o controle ou a auditoria das ações do Estado, além de outras atividades auxiliares comuns a 2 ou mais órgãos da administração pública que necessitam de coordenação central. Exemplo, patrimônio, gestão de pessoas, etc. O CEAFIC deve permitir sua integração com os sistemas estruturantes, embora essa integração não seja obrigatória. É importante que os registros contábeis derivados dos sistemas estruturantes aconteçam de maneira tempestiva e analítica, de modo a refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento das características qualitativas e de verificabilidade. Então, aqui ele fala bem claro assim, sobre essa questão dos sistemas estruturantes, que são os sistemas de folha, de licitação e qualquer outro sistema que ele coloca uma gama aqui grande de sistemas que são utilizados, né? Então, esses sistemas eles são aí também bem definido aí nessa questão aí das perguntas e respostas lá que a STN coloca, ok? Bom, temos aí algumas perguntas, né, que o Maurício vai colocar aqui, a gente vai, dentro do tempo que temos ainda, a gente tentar responder, ok? Temos sim, Zanã. A Milena Gomes, obrigado, Milena, pela pergunta. Ela perguntou, esse ponto de conflito, lançar na data do ocorrido é complicado. Por exemplo, nota fiscal emitida fora do município. Quem recebe a nota fiscal não consegue entregar no mesmo dia para lançamento. Como fica essa situação?
Ok, Milena. Realmente esse é um problema. Por isso que eu coloquei aí como sendo um dos maiores pontos de conflito são esses aí, né? Então, assim, município pequeno, principalmente, em que você tem aí uma situação em que as compras geralmente não são feitas dentro do município, são feitas fora e tudo, e geralmente tem esse problema. Então, aí a gente vai ter uma situação, por exemplo, na questão do empenho, ela deve ser feita esse empenho antes, vamos dizer aí, vamos considerar que seja uma despesa aí que seja dispensável. Não vou entrar no mérito aqui das despesas do processo licitatório, que essas já aconteceram lá, o processo, o planejamento já foi feito antes, a licitação já foi feita, o contrato já foi feito, o empenho já foi feito, tá, beleza. Então, essa é a situação. Mas essas despesas pequenas que são dispensáveis e tal, que às vezes são compradas lá rapidamente, então, o que é a ideia? É que se empenhe antes de sair para fazer a viagem de compra, você já faça o empenho da despesa, você já saiba onde você vai comprar, já tenha feito essa pesquisa, já saiba onde você já fez o processo de dispensa e já empenhou a despesa, e aí talvez você vá lá comprar com o empenho na mão. E aí você vai lá, compra e tal, ele vai ser emitida a nota no dia que foi pego esse material lá na loja, né, que foi realmente adquirido esse material lá na loja. Então, por exemplo, vamos imaginar, hoje nós estamos no dia 28. Suponhamos que o pessoal saiu na semana passada, fez essas compras, né, e aí chegou hoje para você poder fazer o lançamento na contabilidade dessas notas. Então, em teoria, as notas fiscais serão lançadas a data da nota na data que ela foi emitida, porém, a liquidação e o registro desse lançamento na contabilidade vai ser feito com data de hoje, né? Então, isso é o que deveria acontecer, né? Então, isso não pode ser assim. Isso não é uma situação para fazer aquele tipo de coisa assim, não, fulano já começou a trabalhar lá desde o início do mês e tal, agora, como eu tenho que pagar ele, aí eu vou aqui, vou fazer o empenho, vou fazer o contrato, vou fazer a liquidação e para fazer o pagamento dele. Agora, não, esse não é um processo, esse aí furou o processo, né? A gente tem as situações que são situações realmente que não há uma maneira de ter o planejamento, né? Quando há o planejamento, o empenhamento da despesa, o contrato e tudo, isso deve ser feito de maneira tempestiva, né? Isso deve-se caminhar nesse processo, como já define a legislação já desde de algum tempo, né? Já ela não é nova essa legislação, mas eu entendo realmente que a dificuldade que a maioria tem hoje em nossos dias. Acho que o que a lei está estabelecendo não são esses pontos mais esses pontos assim que são muito que é o comum do dia a dia, mas aqueles pontos que é uma falta de planejamento, né? Aquelas situações em que há uma falta de planejamento. Beleza. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, você pode colocar aí no YouTube que a gente vai começar a responder aqui agora. A Lulu Vieira perguntou, nesse caso, realiza um pré-empenho? A Lu Vieira perguntou, nesse caso, realiza um pré-empenho? Não realiza o pré-empenho, realiza o empenho mesmo, Lu. O empenho ele deve ser feito antes da execução da despesa, né? Então, ele deve ser feito, o próprio empenho, emitido esse empenho já devidamente assinado e autorizado, não seria um pré-empenho, ele seria o empenho prévio, né? Como já diz lá o artigo 60 da 4320. Mas não essa figura do pré-empenho, ele não tem assim, não existe ele na legislação, né? Algumas pessoas utilizam e tudo, mas ele não existe na legislação. O que a legislação fala é do prévio empenho. Então, o empenho realmente ele deve ser feito antes de acontecer a despesa. Ele não é depois que ela acontece, ok? Beleza. A Elisene Cândida perguntou sobre o fechamento da tesouraria. Bom, o fechamento da tesouraria ele deve ser feito ali dentro daquele prazo do que estabelece os 25 dias, Luziane, assim, porque a gente tem situações em que você não chega o documento do extrato bancário, não chega o documento ali
do registro para poder fazer, apesar de hoje você ter lá o banco digital, né, que você tem praticamente todos os acessos, o extrato em tempo integral, que você poderia estar utilizando isso e já fazer isso diariamente. Então, assim, para aquelas situações em que realmente não se teria o acesso, não se tem o acesso, que é a situação realmente de fechamento, que você teria aquele prazo ali até o 25º dia do mês subsequente para fazer os fechamentos finais. Mas lançamento de receita, lançamento de tarifas bancárias, lançamento, isso você pode acompanhar pelo Home Bank. E aí você tem esse acesso. Então, assim, não seria esse tipo de lançamento. Não seria um lançamento de um OP, o lançamento de uma liquidação, seria um lançamento mesmo de fechamento de registro contábil, já ajustes finais de lançamento. Então, a ideia do que está lá seria esse. Apesar de que eu entendo mesmo que realmente, na maioria dos casos, você precisa fazer esse fechamento, essa conciliação bancária, esses ajustes, realmente no final, aí no decorrer do mês subsequente, né? Mas a ideia do decreto é que empenhos, liquidações, pagamentos, lançamento de receita, eles sejam feitos no dia em que acontece realmente o registro, né? Que acontece o fato. Beleza, bacana. O Reinaldo Modesto está perguntando, está confirmando. A Câmara vai usar o prazo do TCM para se resguardar? Vamos conviver com atraso nas informações sempre? Pois é, então. Se a gente for seguir o que diz aqui o decreto, Reinaldo, a Câmara teria que fechar seu balancete no 25º dia do mês subsequente. Ela ela pode até enviar esse balancete no 45º dia, no caso aqui de Goiás, acho que é aqui de Goiás você, né? Você até pode enviar esse dado para o tribunal no 45º dia, mas do 25º dia útil, do 25º dia até o 40º, você não pode fazer nenhum lançamento. Então, a regra que diz aqui é que a partir do 25º dia não se pode fazer nenhum lançamento. Então, com isso, o que acontece? Aí, se a Câmara for utilizar até o 45º para entregar esse balancete, ela até pode. Ela pode entregar o dia que ela quiser. Só que ela não pode fazer lançamento mais depois do 25º dia. Esse é que diz aqui o decreto. Ok? Beleza, pessoal, temos mais alguma pergunta? O pessoal tem mais alguma dúvida? O Reinaldo mandou novamente aqui. Tenho 2 municípios hoje que o contador falou que está no prazo, mas amanhã vence o prazo para publicar o RREO e os lançamentos do Siconf. Então, esse geralmente é o nosso maior problema, né? A matriz tem que ser encaminhada até o dia 30, o réu tem que ser encaminhado 30 dias depois da entrega e a mesma coisa com o RGF, né? E a gente não tem essas informações. Às vezes as prefeituras não têm essa informação. Então, a gente vai ter aí, assim, ainda, eu acho assim, que ainda pode haver situações de entrega atrasada, porque por mais que o prazo é dia 25, a gente sabe também que o prazo é o D+1, né? E até hoje muita gente não cumpre, né? Principalmente a gente vê assim, situações aqui de algumas câmaras que começa a fazer o lançamento ali do fechamento do balancete, lá faltando ali 5, 10 dias para entrega no tribunal. Então, há uma conversa aí também com o tribunal aqui do Tocantins, de Goiás, principalmente, que acho que é o prazo mais dilatado que nós temos, é o caso aqui de Goiás, para que diminua esse prazo. Mas é uma alteração que tem que ser feita na Constituição Estadual, né? Então, já tem um movimento para isso, mas eu não sei quando isso vai acontecer, né? Então, realmente, a gente tem essa situação. Não sei, assim, eu espero que com a entrada de vigor do CEAFIC isso consiga melhorar, né? Mas é uma coisa que realmente a gente tem e não deveria ser assim, mas acontece, realmente acontece.
Bacana. O Denner Martins, Rosana, está perguntando sobre a questão da padronização das fontes de destinação dos recursos. Ok, as padronizações das fontes é o seguinte, a STN já determinou que todos os estados da União utilize a mesma fonte da STN, né? A gente já tem o caso do estado do Tocantins, que em 2022 já aderiu a essa situação. Então, pelo prazo da STN, ela utilizaria 2022 de facultativo, 2023 de forma obrigatória, né? Então, o estado do Tocantins já 2022 já passou a utilizar essas fontes padrões da STN. O estado do Mato Grosso do Sul, já a partir de 2023, já entra como obrigatório também esse padrão. O estado de Goiás definiu que vai continuar com as fontes definidas pelo tribunal daqui. Em Goiás não vai ter essa mudança. A gente vai continuar tendo esse deparo. A gente já tem no sistema já esse deparo de forma automática, né? Mas aí é através de depara, não vai ser utilizado isso aqui no estado de Tocantins. E outros estados, como São Paulo e outros aí, também definiram por não mudar essas fontes. Então, São Paulo também não vai mudar. Acho que não teve mudança lá no Mato Grosso, no Maranhão, acho que não teve mudança também, de forma que a gente, nos estados que a gente trabalha aqui, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, já estão aderindo a essas fontes, ok? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós já estamos encerrando, já passamos um pouquinho do tempo. Tem um comentário interessante aí do Eide, né? O Eide faz parte da comissão da área pública do CRC, juntamente com outros contadores também aí da área pública, né? E eles estão vendo através do CRC essa possibilidade de encampar aí um pedido para alteração na Constituição estadual para que esse prazo seja realmente até o 25º dia, como o decreto já faz, né? Já fala. Então, isso eu acho que vai facilitar demais o trabalho de todo mundo, né? Porque uma vez que fechou no dia 25, então, assim, vai ficar bem mais fácil o envio desses dados para a matriz de saldo contábil, vai ficar muito mais fácil o envio dos relatórios do réu, do RGF, qualquer que seja, e a gente vai também conseguir atender de forma tempestiva a DCA e outras informações que a gente tem que informar aí, que tem um prazo menor do que esses prazos maiores que a gente tem. Tocantins já vamos ter essa facilidade aí a partir de 2023, onde todos vão ser enviados mensalmente e a partir do 30º dia. Então, assim, já vai ficar mais próximo da realidade, né? Ok? Ok, tem uma última pergunta aqui do Clésio Omar dos Reis. Ele está perguntando com relação ao lançamento diário das receitas. Os rendimentos de aplicação financeira de alguns bancos só saem após virar o mês. Vai ser um pouco complicado fazer o fechamento. Nesse caso aí, Clésio, assim, o rendimento da aplicação, que realmente ele sai só num prazo lá depois, realmente ele não, infelizmente, vai ter que ficar para esse fechamento final aí que está até o 25º dia, né? Se ele sair depois do 25º dia, geralmente isso é mais rápido, não demora isso tudo, mas se caso ele sair depois do 25º dia, em tese ele teria que entrar só no mês seguinte, né? Então ele seguiria aí o regime de caixa e não aí o regime de competência, como a legislação aí define, né? Na realidade, o certo seria que os bancos disponibilizassem isso com mais tempo, mas algumas coisas não chegam realmente no prazo ideal, né? A gente tem a questão lá daqueles saldos de fechamento de balanço lá do INSS, da CELG, da Ene hoje, né? De outros órgãos aí de federais que demoram um pouco para soltar também esse saldo da dívida no final do ano, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Muito bem, então, pessoal, queria agradecer vocês pela presença, pela participação. Queria mandar um abraço aqui para o Paulo Nunes, a Prefeitura de Aguiarnópolis, Tocantins. A Raquel Rios também, que está falando, é do controle interno da Prefeitura de Cromínia, mandou mais cedo aqui um bom dia.
Bom dia para o pessoal que participou aqui. Eu queria convidar você que está aí assistindo, se não é inscrito ainda, se inscrever no nosso canal do YouTube. E a você que é usuário da Megasoft vai poder usufruir desse conteúdo de forma bem resumida. A gente vai fazer alguns cortes e disponibilizar para vocês no site de treinamentos e também no fórum. Então o pessoal pode acompanhar por lá. Nos grupos de WhatsApp também a gente vai estar mandando o conteúdo dessa live de forma resumida e por tópicos, tá bom? O Zanon tem mais alguma declaração? Sim, eu queria só concluir aqui, antes de agradecer a todos. Foi feita a pergunta lá para trás lá e eu acabei não respondendo, quero ver se eu respondo ela de forma rápida aqui, sobre a questão das penalidades. E aqui o Clésio ainda pergunta, acho que é o Fábio pergunta sobre isso aí também. Realmente não tem, na legislação, não tem nenhuma penalidade para não punição, nenhuma... algum tipo de restrição para quem não cumprir esses decretos, esses ditames. Mas os tribunais, muito provavelmente, vão começar em suas avaliações aí, algum tipo de validação e também algum tipo de punição, né? Então, vai ficar por conta dos tribunais fazer isso aí. A gente não tem ainda uma definição aí, cada estado, cada tribunal vai fazer a sua, então, assim, esse é um ponto que a gente não tem como dizer sobre quais serão as punições, porque vai depender aí de cada tribunal, tá bem? Até onde eu sei, não tem nenhuma definição formal de tribunal aplicando alguma penalidade, alguma multa ou alguma restrição para quem quer que seja, ok? Então... acho que é isso, vamos deixar gravado isso daí. Quero reiterar, então, aí o pedido para que vocês engajem em nossas redes sociais, Megasoft Informática, no YouTube, no Instagram e em todos esses pontos, ok? Um bom dia a todos e obrigado pela presença de todos.